Bom, gente, não preciso falar, né? Já estão cansados de ouvir com o prazer que eu tenho de estar aqui nessa igreja. Como o Denner falou, não sou membro daqui não sei como, né, Denner? É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais uma vez uma das muitas reflexões, como eu sempre digo, muito antes de trazer para a igreja, tudo isso que eu falo do púlpito já passou pela minha vida, já foi momentos de reflexão no meu quarto, na minha tenda, no meu individual, e algumas vezes até reproduzido para a minha família, de forma fragmentada ou de forma inteira, como eu vou trazer aqui para vocês, durante um hábito que nós temos e que nos sustentou durante essa pandemia. Essa semana nós conversamos isso lá em casa, como foi importante nesse momento diferente, nesse momento difícil que nós temos passado, no momento de isolamento, no momento de distanciamento de pessoas, onde nossos rostos estão ocultos por essa coisa perversa que nós somos obrigados a usar, tem que usar, tá, gente? Mas que nos afasta um dos outros. Eu não posso ver daqui o sorriso, eu não posso ver aqui os rostos de vocês. Gente, o que é isso que nós estamos vivendo? Que momento é esse que nós vivemos? Mas nós falávamos lá em casa o que nos sustentou, e o que nos sustentou nesse momento foi que toda terça-feira nós fazemos um culto no nosso lar. E cada semana um dá a palavra, inclusive meu filho que está ali, Samuel, com 10 anos, tem o dia dele dar a palavra. E nesses momentos, essa pregação especificamente, de uma forma mais fragmentada, eu tenho também trazido a minha família. E hoje eu venho dividir com vocês. Essa reflexão, ela começou um dia, eu estava ouvindo um louvor, ouvindo uma música, que o tema da música, né, é o tema que nós vamos fazer hoje. O nome da música é Nunca Foi Sobre Nós, é um louvor fantástico. E ouvindo essa música, ela cita um trecho que está em Romanos 11, a partir do verso 33, e que serviu de base, a partir daí, para que todo o restante do que nós vamos refletir essa noite viesse. Então, ouvindo Nunca Foi Sobre Nós, a música abre com Romanos 11, 33, e é muito interessante porque Paulo, ele vem falando sobre basicamente o futuro de Israel, a vocação dos gentios. Ele vem mais ou menos isso no texto acima, né, do 32 para cima, depois vocês leiam, e de repente ele entra com esse cântico. Tem nada a ver com o que ele estava falando. O cântico não fala daquilo que ele vinha versando anteriormente, mas ele entra com essa oração, com esse cântico que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essa passagem, ela tem algumas citações de Jó, algumas citações de Jeremias, citações claras de Isaías também. Então Paulo, ele referencia coisas que estão no Antigo Testamento e tira esse cântico. E isso me fez refletir sobre algumas coisas, especialmente em relação à onisciência e à infinitude do nosso Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Fala da onisciência do nosso Deus. Ele sabe tudo muito antes, sabe tudo do que será muito depois para nós. E além disso, da sua infinitude. Nosso Deus infinito e onisciente é inescrutável pela mente humana. Nós não conseguimos abranger e entender verdadeiramente a extensão do nosso Criador.
Isso às vezes coloca o homem numa posição de inferioridade diante a Deus, que não é errada, mas também, muitas vezes, pela incapacidade de entendê-lo como um todo, o homem se posiciona como sendo o centro da vontade e do desejo de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu queria chamar a atenção para o verso que eu falei 2 vezes, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu vou mudar um pouquinho esse verso para que a gente comece a entender aquilo que nós vamos refletir hoje. Porque dele, Pai, por ele, Espírito, para ele, Filho, são todas as coisas. Deus, que não é 3 em 1, é 1 em 3, para que ele pudesse se manifestar, para que ele pudesse se relacionar com o homem, ele fez necessário ser 1 em 3, pois como habitaria no homem se não fosse espírito, e como se manifestaria como revelação específica ao homem se não se fizesse homem no Filho. E esse Deus, de quem tudo é, por quem tudo é, para quem tudo é, ele se basta em si mesmo. Mas esse Deus, afinal de contas, por que Criador? De onde vem a vontade ou a necessidade criadora do nosso Criador? Se tudo é dele, se tudo é por ele e se tudo é para ele. Talvez o homem pare e pense, afinal de contas, por que eu? Onde estou eu nessa história de tudo dele, por ele e para ele? Aonde entra Adão? Onde entra humanidade? Quando nós vamos falar de Deus, vamos Colossenses 1,16. Tem como projetar? Dênia? Luizão, projeta para facilitar, que eu vou passar alguns versículos e facilita os irmãos. Então, Colossenses 1,16 fala: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo foi criado para ele e só existem por causa dele. 1 Coríntios 8, versículos 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, tudo foi feito para o Filho, através do Espírito. Nós fomos lá para Gênesis, tem uma figura de linguagem muito interessante, principalmente quando nós olhamos dentro da ótica da época em que foi escrita. Quando fala, a terra era sem forma e vazia, terra. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então eu tenho elementos que na cultura antiga eram os elementos fundamentais. Eu tenho terra, água, ar, parava sobre, e falta um, que é o elemento transformador. O elemento que pega os outros e transforma em tudo o que existe. O Espírito do Senhor, que parava sobre. O que é dito ali em Gênesis é que quem fez, quem transformou, quem criou, foi o Espírito do Senhor, por ordem do Pai, para o Filho. Moisés não deixa dúvida quando ele pega as figuras da sua época e ensina aos homens da sua época que tudo aquilo que eles ouviam, tudo aquilo que eles sabiam,
tinha apenas uma única origem: um Criador. Mas por quê? Porque Deus é Criador. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vai chocar alguns. Deus não ama. Deus é amor. Quando nós pensamos que, na verdade, Deus não tem um sentimento, mas Ele é o próprio amor, Ele é feito de amor. Então, quando nós dizemos Deus não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar o próprio amor, como vocês não podem negar seus ossos, sua carne, aí Ele é impossível negar a si mesmo. Ele não pode negar que ama. Ele não pode deixar de amar. Nem tudo é impossível para o nosso Deus. Tem coisas que são impossíveis a Ele. Uma é negar a si mesmo, mentir, deixar de ser reto. E a outra, pelo mesmo motivo, Ele não pode negar a sua essência. Ele não pode deixar de amar. Mas quem ama, para que seja amor, há a necessidade de objetar este amor. Ama alguém, ama alguma coisa, e isso faz da natureza do amor criador. O nosso Deus é, por sua natureza de amor, um Deus criador. Mas quem ama deseja correspondência de amor. E como pode criatura, feitura deste Deus, criada e colocada diante dele, não amá-lo, não ajoelhar diante da imensidão desse Deus, diante de toda a sua glória, para que houvesse correspondência e liberdade de amor? Essa criatura, esta criação de Deus, teria que ser colocada em um lugar onde houvesse apenas a percepção do seu Criador. E Ele então inventa o universo da criação e coloca neste universo de criação a criatura, você. E Adão viveu com a clara percepção desse Deus até o dia da sua queda. Mas esse Criador sabia, por sua onisciência, que Adão cairia. E já havia um plano de resgate. Já havia um plano de retorno. Porque Adão pertence a Ele e é impossível a esse Criador deixar de amar Adão. Mas Adão pertence a Ele. Você pertence a Ele. Então, como voltar a esse Deus se você não pode pagar pelo seu resgate, pelo seu retorno? Porque aquilo que você tira da terra, o ouro, a prata e as pedras, foram criadas por Ele. Você apenas retira dali. Como você pode pagar até mesmo com a sua vida, se a sua vida também já é dele? Abraão, quando vai sacrificar Isaque, a sua mão é segurada pelo anjo, ele não sacrifica seu filho. Deus está falando conosco, não é a sua vida que tem valor, porque ela já é minha, já me pertence. Como você vai pagar o seu credor, tirando uma moeda, uma nota do bolso dele e entregando de volta? Mas aquele para quem você foi feito, em ato de amor, Ele paga por você. Porque para Ele é impossível deixar de amar. E Ele quer você de volta. Mas Adão, quando caminha pelo mundo, especialmente após a sua queda, ele tem que retornar para Deus, tem que voltar a ter essa visão
do seu Criador. E Deus começa a ensinar Adão a vê-lo novamente. Deus começa a ensinar o cego a enxergar novamente. Um cego que nunca viu, quando tem seus olhos abertos, ele não entende o que está vendo. E assim foi Adão. Cego, à medida que ele foi, ao longo do desenvolvimento da humanidade, Adão, ele tem significado coletivo e individual, como primeiro homem, mas também como humanidade. Eva também tem esse significado, né? Quando Eva é tirada da costela de Adão, o significado coletivo é: a mulher é parte integrante da humanidade. E quando ela é tirada da costela de Adão, apenas uma costela é retirada. É um para um. Você tem a sua, você tem o seu. Um. Feito para você. Pronto para você. Não é, amor? Amanhã eu comemoro 14 anos de casado, tá? Minha costela está ali. Tem um buraco aqui, ó. Então, até me perdi aqui. Assim, então, Adão está sendo reensinado a enxergar o seu Deus. Mas ao longo desse caminho, tudo o que Deus oferece a Adão, em sua visão pequena do cosmos, desse universo que o cerca, faz com que Adão tenha aquela ideia: ele faz para mim porque eu sou o centro. Mas vamos pensar dentro do que nós conhecemos hoje. Isso é compreensível no Antigo Testamento, isso é compreensível até mesmo nos dias do Novo Testamento, nos dias de Paulo, onde a cosmovisão humana ainda era limitada, onde a Terra ainda era o centro do universo e o restante daquilo que era conhecido do universo, o Sol, planetas, estrelas, rodeavam a Terra como em esferas concêntricas. Isso era a visão de Ptolomeu, né, a visão ptolomaica que dominava o mundo romano. Então, a Terra ainda era o centro do universo, portanto, o homem, estando no centro da Terra, dominando com a sua vaidade a Terra, ele se sentia como sendo o centro da obra da criação. Mas eu vou dizer para vocês, você não é o centro da obra da criação. E hoje não dá para pensar assim. Quando nós pensamos na infinitude do universo da criação, para nós, um universo infinito, que é uma conta na mão do nosso Deus, com milhões de galáxias, cada galáxia com milhões de estrelas, e você habitando em uma delas, na periferia deste universo, na periferia da galáxia, num planeta onde você é uma poeira disso tudo. Essa tem que ser a nossa visão cosmológica. Você não está no centro da criação, não no centro físico. O homem não é centro da criação. O homem é parte integrante dessa criação. Mas, para nossa sorte, o nosso Deus, que é infinito em amor, Ele ama todo esse universo imenso, da mesma forma que Ele ama Adão, humanidade, e da mesma forma que Ele ama você individualmente. A mesma intensidade, a mesma quantidade, o mesmo amor é dispensado à criação, à humanidade e a você. Isso não lhe coloca no centro, mas lhe coloca sim no centro do amor de Deus, porque este centro é um só, que é dele, que é por ele e que é para ele. E é para isso que você foi feito, para ser para ele. Mas
Para que foi feito o homem, afinal? Né? Então, em Gênesis também, Gênesis 2,15, não precisa abrir também, Gênesis 2,15, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. O homem tem um papel na criação, que é cuidar da criação. E no dia da queda do homem, toda a criação ficou sujeita à vaidade e à corrupção, como também está em Romanos. Portanto, o bater de asas da queda do homem no canto da poeira do universo refletiu sobre toda a obra da criação, como efeito borboleta. O homem não é o centro, mas ele é chave. Chave naquilo que aconteceu. Porque o Senhor, na sua retidão, quando deu ao homem o poder de guardar e de lavrar, e o homem entregou este poder na mão do inimigo, passou para a mão do inimigo. Mas havia um plano de restauração. E esta chave, ela é recuperada por Jesus na cruz. Mas Deus, ao longo do caminho de ensinamento e de cura da cegueira humana, Ele nos deixa chaves, nos deixa formas de entender essa imensidão do seu amor, do amor de Deus, daquele amor chamado ágape. Um amor que o homem não entenderia, um amor que o homem não seria capaz de conter em si mesmo. E durante a feitura do homem, se a gente for fazer aqui uma figura de linguagem, quem já viu um vaso sendo feito? Essa ideia do vaso eu acho muito interessante quando é usado como figura de linguagem na Bíblia. O oleiro, quando ele faz a parte interna do vaso, o vaso de barro vai girando no torno e a mão vem por dentro, fazendo o interior do vaso. O nosso interior, a nossa alma, tem as marcas do dedo do nosso Criador. E essas marcas falam desse Criador. E algumas marcas que Ele deixou para nós, era para que o homem entendesse quem é esse seu Criador. E algumas dessas marcas são as formas de amar que Ele deu ao homem como forma de entender o imenso e único amor de Deus. E Ele nos deu, para começar, o primeiro amor, quando fez Eva da costela do homem. Ele deu a primeira forma de amor, Eros, que quando nós buscamos em dicionários ou nas Wikipédias da vida, fala assim, não, Eros é o amor físico. Mentira! Não é amor físico. Ele foi feito físico e prostituído e pervertido pelo inimigo, para que o homem confundisse o prazer da carne com o amor que Deus fez para você. Eros ensina ao homem o amor fiel. Esse é o Eros de Deus. E ele se celebra através do prazer mútuo, aonde eu me entrego pelo prazer de minha esposa e ela pelo meu. Eu não busco nela o meu, nem ela busca em mim o dela. Não é o amor físico, é o amor fiel que Deus ensina em Eros. E o fruto de Eros é estorge, o amor entre pai e filho, filho e pai, também pervertido pelo inimigo, porque onde deveria ter amor,
Amor de entrega. Houve fardo, houve peso. Quantas pessoas não falam, nossa, meus filhos são um peso. Nossa, meu filho é um fardo. Meu filho é um prazer para mim. Nós não viajamos sem ele. Eu vou a lugar algum sem meu filho. Eu não vou para um congresso médico sem a minha família. Se eles não podem ir, eu não vou. Amor estorge. Amor de entrega. Quantas vezes deixamos de fazer coisas que seriam prazerosas para nós, para estar, para fazer e para que o sorriso do meu filho me seja muito mais prazeroso do que qualquer coisa que eu pudesse fazer. Amor de entrega. Esse é o amor, estorge, que Deus nos ensina. E o último e o mais difícil. Amor filéa. O amor ao próximo. Quando as pessoas falam amor filéa, o amor ao próximo, molezinha, né? Eu penso no Denner, fácil, né? Amar ele, Luizão, o Edson, né, Luiz? Molezinha, né? Falar que eu amo essas pessoas, gente. Fácil. Temos afinidades, temos muitas coisas em comum, temos histórias em comum. Mas não. Amor filéa de Deus não para aqui. É além. É você amar aquele que está lá fora. Diferente de você. Que não tem os princípios que você tem na sua vida. Que se traja de forma diferente. Que se comporta de forma diferente. Que faz coisas que você não aprova. E mesmo assim, você amá-lo. Porque o maior de todos os mandamentos é esse. Amar ao seu Deus, de todo o seu coração, acima de tudo. E o seu próximo, como a você mesmo. Amor filéia de Deus é amor de abnegação. É amor de negar a você mesmo. Não importa o que aquela pessoa possa lhe trazer de repulsa, você a ama. E quando você pega os 3 amores, como peças de um quebra-cabeça, fidelidade, entrega, abnegação, junta, estes 3 amores estão expressos aqui, na cruz. Aqui, fiel até a morte, entregando sua própria vida, negando a si mesmo. Aqui, Deus mostra como é o seu amor para nós. É ali na cruz. É aqui que fala do amor de Deus pela sua criação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o homem, ele não amou Adão. Ele amou o mundo. E essa palavra, quando a gente pega no grego, é cosmos. É tudo. Deus amou a sua criação. Mas Ele amou a criação, Ele amou a criatura da mesma forma, com a mesma intensidade. E por isso, por essa criação, por você criatura, é que Ele deu o seu próprio Filho. Ele entregou fielmente o seu próprio Filho, que negou a sua própria origem em morte de cruz, pela sua criação, que é dele, porque foi feita para ele. Nunca foi sobre nós, foi dele, por ele e para ele que tudo foi feito. Mas como pagar dívidas de amor? Se eu não posso me entregar, se eu não posso tirar do solo ouro, prata ou pedras para devolver ou para pagar isso para Deus. Tem até uma música, né? Dívida de amor, né? Como posso pagar esta dívida de amor? Só posso entregar minha vida no altar. Assim, é bacana, né? Bonito de ouvir. Mas, gente, não tem entrega de vida em altar. Dívida impagável. Dívida de amor. Só tem uma moeda para pagar. Reciprocidade desse amor. Multiplicação desse amor. O que o teu pai quer é que você o ame como ele lhe ama.
Ele quer a sua fidelidade, Ele quer a sua entrega, Ele quer a sua abnegação. Ele quer que você seja de volta um com Ele. Quando nós pensamos na obra de Jesus e na obra que Ele fez com humanidade, me faz pensar que o homem tem um papel de fundamental importância na redenção de toda a obra. O homem ou a humanidade é chave que vai trancar o inimigo definitivamente no seu calabouço chamado inferno. Inferno não é reino. Inferno é cadafausto, é local de sofrimento. Algumas vezes as pessoas falam, o reino dos infernos. Não, não tem reino. O diabo não reina em lugar algum. Hoje ele tenta ser o rei desse mundo, mas nós o impedimos. Mas a humanidade é chave para que no fim dos tempos, na mão de quem, para quem você é, por quem você foi feito, você vai ser usado, humanidade, para restaurar, para trancar o inimigo e aqueles que o quiserem seguir no seu calabouço eterno. Glória a Deus, amém por isso. João 15, 4. Estou lá? Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podes fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O homem, chave na mão de Jesus, na mão de para quem ele foi feito. Mas se a palavra dele estiver em você, é que será feito. O que é a mesma coisa que dizer, o que você pedir, será o que eu colocar no seu coração. E será feito? Não, na verdade não será feito. Se é aquilo que ele colocou no seu coração, é porque já estava feito. Se realizará a partir de então. Nada do que nós podemos fazer pode ser feito sem estar ligado à videira verdadeira. É essa seiva, a presença do Espírito do Senhor em nós, crescendo em nós, fazendo através de nós, que vai fazer frutos. Você quer saber se uma pessoa é verdadeiramente do Senhor? Olhe para ela e veja os frutos. Porque árvore plantada na beira do ribeiro é o ribeiro de águas vivas do Senhor. A árvore plantada na beira do ribeiro frutifica com frutos grandes e doces. Mas se as raízes são podres, o fruto é amargo. E se a raiz é seca, seca a árvore. Como estão os seus frutos? Você tem dado fruto?
Qual o sabor do seu fruto? Seu fruto é fruto de amor? Porque peca quem não anda em amor. Qualquer outra coisa é pecado. Porque andar em amor é andar segundo o seu Criador. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. E em Tiago 2,20 fala que a fé sem obras é morta. Se você é um cristão que diz, eu creio, eu vou dizer para vocês essa noite, mude sua fala. Não diga mais eu creio, diga eu sei. Hoje eu sempre faço assim, até para brincar com as pessoas, né? Quando as pessoas dizem, mas você crê? Não, não creio não, eu sei. Porque fé é firme fundamento, como está em Hebreus 11:1. Firme fundamento é a base da sua vida. E se a sua fé é firme fundamento na sua vida, você não crê, você sabe que na onisciência do teu Deus estão todas as respostas daquilo que você precisa. Se a sua fé é firme fundamento na sua vida, você sabe que na infinitude do seu Deus você tem segurança, você tem consolo. Denner falava aqui que há uma semana eu perdi meu pai. Algumas pessoas ficaram um pouco assim, espantadas com a paz que foi em minha vida. Uma irmã, que é psicóloga lá do hospital, chegou para mim e perguntou se eu tinha chorado. Irmãos, é claro que eu tive meu momento de choro pela vida do meu pai, mas vou dizer para vocês, foi curto. Por quê? Porque o consolo do Senhor foi maior do que a tristeza da perda. Porque na minha vida, fé é firme fundamento. E meu pai, comigo e minha esposa, entregou a vida dele ao nosso Senhor. E eu tenho a certeza, o firme fundamento da minha vida, de quando eu estiver diante do meu Criador, lá estará meu pai. Eu choro a tristeza dele não estar mais aqui, mas eu tenho a alegria de saber que eu vou revê-lo novamente, e de uma forma muito melhor do que a que ele vinha vivendo nesse mundo. Firme fundamento. E eu dou graças a Deus de eu não ter precisado enterrar meu pai para seguir a Cristo. Eu o segui muito antes disso. Fé é firme fundamento. E aqueles que não se envergonham, falam. Quem fala, fale desse evangelho, porque quando você fala, a sua palavra lhe obriga a viver. Se você não se envergonha, você fala. Se você fala, você vive. E eu digo para vocês, quem vive verdadeiramente experimenta dos benefícios desse amor infinito. Benefícios de plenitude. Aí quando nós falamos plenitude, as pessoas pensam em dinheiro, pensam em carros. Não. Essa é a plenitude dos homens. Quando eu digo plenitude de Deus, é a plenitude de certezas, é a plenitude de paz,
é a ausência da angústia, é a falta do desespero, é a plenitude de sorrisos na sua casa, é a plenitude de amor, é o seu tesouro de moedas de amor, em que Ele vai poder fazer pagar qualquer dívida que venha na sua vida, dívidas impagáveis, como talvez alguns já tenham experimentados aqui, dívidas de amor, dívida do joelho, dobrado junto do seu, na sua madrugada de angústia, impagável, exceto com a moeda que Deus nos deu, moedas de amor. Dívidas de amor impagáveis, daqueles que deixam os seus, para que você tenha o seu. Impagável. Impagável, não. Somente com uma moeda, com o amor de Deus. O amor de Deus é para ser retribuído a Ele, e é para ser usado entre nós, pois cada vez que você entrega uma moeda de amor, ela se multiplica e volta e circula, e essa economia não acaba. Quando alguém lhe faz mal e você dá a outra face, você paga com a moeda de amor. Quando alguém lhe chama para andar uma milha e você anda mais uma, você paga com a moeda de amor. Quando alguém que está em desespero, que está em angústia, recebe a sua palavra, você entrega tesouro de amor. E nós multiplicamos aquilo que é o nosso Deus nesse mundo, nessa terra, chave de restauração, na mão daquele para quem você foi feito. Nunca foi sobre nós, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Eu quero ser dele, eu quero ser por ele, eu quero ser para ele. Não existe outro caminho para o homem. Você não é centro, você não é feitura para ser o maior da criação. Vaidade do homem pensar dessa forma, mas você é objeto do maior amor que existe, objeto do seu Criador. O que mais pode o homem desejar, se não ser amado com o tamanho e com a intensidade de um universo de criação?